Graça e paz, pessoal, beleza? Espero que você esteja bem. Estamos aqui de volta no canal para a gente dar sequência nos nossos estudos bíblicos. E hoje a gente vai voltar para o Antigo Testamento, dando sequência na história de José. E hoje nós vamos observar o capítulo 39, onde José ele está na casa de Potifar, ele recebe as tentações e por aí vai. E antes da gente entrar no estudo propriamente dito, quero convidar você, quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Comenta aqui no final do estudo se teve algo que chamou a sua atenção, compartilha aqui com a gente algo que você gostou, alguma sugestão, enfim, ajuda a gente a impulsionar esse canal para que mais pessoas recebam a profundidade na vida cristã através da palavra de Deus. Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Então, bora. Uma coisa importante para a gente já iniciar, né, o capítulo é uma afirmação que ela aparece no verso 2 do capítulo 39 de Gênesis, que é justamente essa daqui, ó. O Senhor era com José. O que essa afirmação ela representa para nós nesse capítulo? Ela vai ser uma lembrança ou um norte para nós, para a gente notar que todas as situações do capítulo 39, a gente vai observar a mão do Senhor direcionando e conduzindo a vida de José. Mesmo ele estando longe da terra prometida, mesmo ele estando numa terra estrangeira, a presença de Deus continuava acompanhando José. Então, tudo aquilo que nós vamos ver nesse capítulo 39, a gente precisa ter isso em mente. O Senhor está conduzindo a mão de José. O Senhor está conduzindo a vida de José. Assim é na nossa vida também. Nós precisamos constantemente nos lembrarmos que o Senhor está conosco e Ele está conduzindo cada passo, cada ato na nossa vida, cada tribulação, cada vitória. É o Senhor quem está nos conduzindo. E aí o que acontece? No capítulo 39, nós vamos observar que José ele é levado à casa de Potifar, que era um oficial de Faraó, e rapidamente José se destaca lá, né? Ele tem uma eficiência maior do que outras pessoas e por isso ele ganha uma posição de destaque na casa de Potifar. E qual que é a posição que José ele alcança ali? É a posição de mordomo. Então, ou seja, ele se torna um administrador de toda a casa de Potifar, administrando os bens, administrando os alimentos, os empregados, os trabalhadores que estavam ali na casa. Então, José ele possui esse cargo maior. Isso mostra uma questão de excelência, né? Como que José, a gente vai notar que isso é recorrente na vida de José. Independente de onde ele está, ele sempre produz um trabalho excelente, ele é sempre alguém que entrega o seu melhor. E é o que acontece, nós sabemos que quando a gente vê uma pessoa que ela acaba se destacando, ou onde ela tem ela consegue subir de alguma forma, seja em cargo ou tudo mais, sempre vai ter alguma coisa para impedir ou abalar esse crescimento. E no caso de José, foi justamente a tentação constante que ele recebia da mulher de Potifar. O que acontece? Ela, o versículo no capítulo 39 vai falar em um versículo que eu não lembro agora, que era diariamente, né, era constantemente que a mulher de Potifar, ela dava em cima de José. Então ela era caruda, irmão. Ela ia diante de José e falava assim, ó, você é muito lindo, mordomo que administra tudo, eu quero você. E aí o que acontece? José extremamente íntegro, inclusive esse é um contraste com o capítulo 38 que nós estudamos no último vídeo de Gênesis, que no caso Judá ele se afunda no pecado, né? E aí José, pelo contrário, ele se afunda na integridade, aonde ele constantemente recebe essa tentação e ele foge, ele não cai, ele não cede. E irmão, esse simples fato aqui, ele já traz muitas coisas, muitos ensinamentos para a nossa vida.
Primeira coisa que esse fato traz para nós, que muitas vezes na caminhada cristã, as tentações que nós iremos sofrer em algumas áreas da nossa vida serão constantes. Então, na vida cristã, tentação constante é algo inerente à vida do cristão. Em todos os momentos, todos os dias nós vamos ser tentados, irmãos. Todos os dias a gente vai ter oportunidades para poder ferir o caráter do Senhor, para poder pecar contra o Senhor. E aí a gente precisa ter uma postura firme diante dessas tentações. Muitas vezes a gente tem a impressão de que, nossa, eu venci hoje a tentação, tá tudo bem, amanhã estou grandão, vai ser tranquilo. Não, irmão. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que vigiar constantemente. A gente precisa orar constantemente. Porque nos momentos em que a gente deixa de ser constante, a tentação ela não vai falar assim: olha só, hoje ele está descansando da sua vida espiritual, hoje ele está descansando da sua vigília, da sua vigilância. Então eu vou dar uma colher de chá para ele. Não, a tentação ela é constante. E se a gente der o luxo de descansar, de parar, descansar aqui que eu falo, não é o descanso bom, é aquele momento que você fala que você afrouxa na sua vida espiritual, onde você afrouxa na vigilância, você afrouxa na oração. E aí é nesse momento que a tentação ela vai bater na sua porta. E se a gente não estiver atento, nós vamos cair, nós vamos pecar. Um outro ponto muito forte também, logo nesse início do capítulo, nós observamos no verso 2 que o Senhor era com José. Então, ou seja, a presença de Deus estava com José. Só que, por esse contexto da tentação constante, a gente nota que a presença de Deus, ela não elimina a tentação da nossa vida. Não é porque nós fomos escolhidos no Senhor, de que o Espírito Santo habita em nós, que Deus ele não vai permitir que a gente seja tentado. Ele não é que Deus vai permitir... Peraí, vamos com calma, me perdi. Deus não vai deixar de permitir Satanás de nos tentar. Claro que a tentação ela não provém do Senhor, mas a provação provém do Senhor. A carta de Tiago vai falar isso. Só que ser tentado pelas obras de Satanás é uma coisa que vai acontecer. Nós indo à igreja ou não. A gente tendo o Espírito Santo em nós ou não. Então, ou seja, irmão, a presença de Deus está conosco. Deus está com a gente, mas não vai eliminar as tentações. Nós não somos aqui na Terra pessoas que são privilegiadas, onde Deus coloca a gente num monte e a gente fica lá como monges distante de toda tentação, de todo mal. Não, irmão. Não, irmão. A presença de Deus ela não elimina a tentação da nossa vida. Na verdade, a presença de Deus ela está em nós para que a gente resista ao Satanás, para que a gente tenha a força a fugir das tentações, para que o Espírito Santo frutifique em nós e o poder do pecado tenha cada vez menos influência na nossa vida. Por isso que a presença de Deus ela é importante, por isso que a presença de Deus ela permanece na gente, mas não elimina a tentação. A presença de Deus ela está em nós para nos fortalecer, para nos dar discernimento, sabedoria e a gente fugir da tentação. Mas eliminar a tentação, não, irmão, não. Isso é ilusão. Se você está escutando alguém que fala que não vai ter tentação, esquece, irmão. A nossa carne é fraca, muitos momentos ela vai querer ir até o pecado e nós precisamos resistir. E outro ponto interessante, né? É que a gente precisa compreender isso na nossa vida, que a fidelidade ela precisa ser sustentada todos os dias. Fidelidade, irmão, não é você ser só fiel na segunda, na quinta ou no domingo, não, é todos os dias. Se você for fiel à sua esposa na segunda, mas na quarta-feira você cair em adultério, de nada adiantou você ser fiel na segunda. A gente precisa ser fiel todos os dias para manter uma integridade intacta perante o Senhor. E aí o que acontece? A gente vai discorrendo ali o capítulo e a gente vai notar que tem um dia que é o dia D, irmão. O que acontece?
a mulher de Potifar, ela bola um esquema onde ela fala assim, ó, hoje esse homem ele vai ceder, hoje esse homem vai ser meu. E aí ela parte para uma investida onde ela tem contato físico, onde ela chega próximo a José, abraça ele, fala assim, ó, vem comigo, vem ser feliz, a voz de Satanás falando para José naquele momento. E aí nessa hora José, muito esperto, ele sai correndo, independente se a túnica ia ficar, se não ia, se a capa, e aí ele acaba deixando, né, a capa ali com a mulher de Potifar. E aí ela utiliza isso para caluniar a vida de José. E aí ela chama os servos e fala assim, ó, tá vendo aqui esse homem? Ele tentou me forçar, ele me forçou a ter relações comigo, mas eu não queria. E aí ele me violou, que não sei o que e tudo mais. Por quê? A recusa de José ao pedido da mulher de Potifar fez com que ela odiasse José. Nossa, mas como assim esse homem não me aceita? Mas como ele pode falar não? Como que ele vai me deixar de escanteio? Como que ele vai me deixar de lado? Ou seja, a fidelidade de José expôs um coração, ou gerou um coração de ódio da mulher de Potifar. Irmão, isso é uma coisa também que acontece muito na vida do cristão. Muitas vezes a fidelidade do cristão ou o posicionamento do cristão, ele vai incomodar consciências que estão constantemente ofendendo a Deus. Vai incomodar pessoas que não conseguem ter esse posicionamento, essa postura. E aí, essas pessoas vão se levantar muitas vezes em calúnia, em perseguição, em zombaria. Zombaria é uma coisa que acontece demais. Muitas vezes as pessoas olham o cristão se posicionando, tendo uma escolha ali importante. E aí o que essas pessoas fazem? Zombam. Ah, mas não vive mais? Você não vai ser feliz? E vai sendo constante. Porque quem não caminha com Cristo, quem não anda pela luz, a simples atitude de integridade, a simples escolha de não pecar, isso acusa a consciência, porque no fundo daquele coração aquela pessoa queria servir ao Senhor, ainda que de maneira inconsciente, ainda que ela não afirme isso para as pessoas, por isso que ela se incomoda. Isso é uma verdade, irmão. Ser fiel nem sempre vai gerar admiração das pessoas. Muitas vezes ser fiel vai gerar perseguição para nós. Por essas pessoas que não servem ao Senhor. E as suas consciências são atacadas por aqueles que honram a Deus. E aí esses mesmos vão escolher perseguir, vão escolher caluniar, vão escolher zombar. Só que, irmão, isso era uma coisa que o próprio Jesus enfrentou. João 15,18 falou assim, ó, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, ou seja, primeiro do que odiar vocês, eles odiaram a mim. Então, ou seja, o mundo em que nós vivemos, em primeiro lugar, odiou o Senhor, crucificou a Cristo. O que a gente vai receber? Será que a gente vai receber algo diferente do que Jesus recebeu? Claro que não, irmãos. Por isso que muitas vezes, a nossa fidelidade vai gerar calúnia, zombaria, incômodo à vida alheia. Olha só o que 1 Pedro 4:4 fala assim, ó. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O que Pedro aqui está falando? Que os gentios, no caso aqui, Pedro está falando de pessoas que não estavam na cultura do povo judeu, né? E aqui a gente pode falar de pessoas que não servem ao Senhor Jesus hoje. Que essas pessoas
quando elas estão na bebedice, quando elas estão nas concupiscências, quando elas estão no pecado, elas vão difamar a gente porque a gente não correu com elas, a gente não estava junto com elas no momento de devassidão, no momento de pecado. E aí elas vão nos difamar. Só que no caso de José, ele preferiu perder o nome. Ele preferiu sair como um errado daquela situação e preservar sua consciência, sua fidelidade diante do Senhor. E irmão, como que vai ser com você? Qual que vai ser a sua escolha? Será que quando a gente viver esses momentos parecidos com o de José, a gente vai escolher honrar o Senhor do que a nossa fama? Será que a gente vai escolher ser zombado diante dos homens e aprovado diante de Deus? Será que a zombaria do mundo ela nos incomoda tanto ao ponto da gente rejeitar o Senhor? Não, irmão, não, irmão. Escolha 1000 vezes, 100.000 vezes honrar a Deus do que estar bem diante dos homens, do que ser aprovado pelos homens. Porque esse mundo, o máximo que ele vai nos oferecer é um sucesso material, é um aplauso, é uma fama, mas qual é o peso da fama na eternidade? Qual é o peso da riqueza na eternidade? Nada, nenhum. E aqui nesse ponto, quero trazer uma curiosidade teológica para nós, que é o seguinte: Potifar provavelmente ele não acreditou em sua esposa. Por quê? Essa acusação, né, de forçar a mulher de um oficial do faraó a ter relações sexuais com ele, esse tipo de acusação no Egito Antigo era a pena de morte, irmão. É a mesma coisa de você pegar na nação de Israel, né, no povo judeu, na lei, né, dos judeus, a acusação de adultério ou algo do tipo, irmão, era apedrejamento, era morte na certa. E aí José, ele não é executado, ele apenas foi preso. Isso dá um indício de que provavelmente Potifar não acreditou na sua esposa. Ele viu que algo estava estranho. Então talvez o comportamento de José no seu trabalho, trazendo excelência, ele era tão forte que talvez chegou ao ponto de Potifar duvidar da sua esposa. E aí, a impressão que dá, por ser uma punição branda em comparação à pena de morte, por ser uma punição branda, a impressão que dá é que Potifar ele fez essa ordem, ele deu essa ordem, mais por pressão de cargo, pressão popular, para ele manter ele é um oficial do faraó, ele tem que cumprir a lei e tal. Ele fez mais por isso do que, de fato, acreditar na sua esposa e levar José à morte. Só que aqui que é um ponto interessante. Por que isso acontece? Porque Deus está usando uma situação ambígua, uma situação que está apontando para um caminho de morte. Ele usa essa situação para preservar e proteger os seus servos. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, situações que vão parecer que é o fim, situações que vão parecer que é veredito de morte, veredito de fracasso, de alguma forma Deus ele muda em detalhes algumas coisas que a gente não entende, e Deus muda esses detalhes para poder nos proteger e nos preservar. Irmão, saiba de uma coisa. Tem situações que você viveu que poderia ter sido muito pior, mas Deus conduziu daquela forma para poder te preservar. Talvez numa situação de trabalho, talvez num acidente, talvez em uma doença, poderia ser muito maior, muito pior o problema. Só que Deus ele nos protege, ele pega uma situação ambígua, que é caminho de morte na certa. Só que ele usa essa situação aparente, que é o vale da sombra, ou seja, é a sombra, não é a morte em si, para poder nos proteger, para poder nos preservar. Amém? Muito forte isso, é muito forte. E aí, o que acontece? A gente, dando sequência aqui no capítulo, a gente chega com José na prisão. O que acontece com José
na prisão. Rapidamente, naquele lugar que era para ser um lugar de vergonha, um lugar de isolamento, novamente José encontra favor diante do Senhor. Porque o carcereiro, percebendo que José era responsável, percebendo que José era de confiança, ele entregou a administração dos presos para José. Irmão, isso é muito forte. O verso 21 vai falar assim, ó, o Senhor, porém, estava com José, ele foi benigno. No meio da prisão, Deus estava com José. No meio da prisão, Deus estava com José e foi benigno para com ele. Essa verdade, ela nos mostra que a presença de Deus, ela não nos livra necessariamente do sofrimento. Ela não nos livra necessariamente da tribulação, mas ela nos sustenta dentro do sofrimento. Irmão, se você está vivendo um período de sofrimento, se você está vivendo um período de dificuldade, irmão, saiba que o Senhor está te sustentando. Talvez a tribulação ela está ofuscando a sua visão e você não está conseguindo perceber a mão do Senhor administrando, cuidando da sua vida em detalhes. Tem detalhes, irmão, que você não está percebendo, mas é Deus cuidando de você. Olha só José, num lugar onde era para ele viver as piores coisas da sua vida, ele conseguiu receber uma posição de honra dentro da prisão, num lugar menos esperado. Inclusive lá ele recebeu destaque, ele recebeu a mão do Senhor. Então, irmão, independente da situação, do sofrimento que você está vivendo, Deus te sustenta nesse sofrimento. Deus é com você, Deus ele te fortalece. Por mais que você se sente fraco, irmão, apresenta essa fraqueza diante do Senhor, porque a sua força não provém do seu braço, mas provém de Deus. Assim como foi na vida de José. Assim como foi na vida de José. E olha só que interessante, o lugar que não é de favor, o lugar que é desfavorecido, o lugar de prisão, o lugar onde tudo pode dar errado, tudo aponta para dar errado, não foi suficiente para interromper o plano de Deus na vida de José. Olha para a vida de Paulo. Qual que era a missão de Paulo? Pregar o evangelho, alcançar os gentios, trazer para nós a revelação plena do evangelho, independente se Paulo estava preso. As cartas de Paulo chegaram aonde ele não estava. Qual que é o plano de Deus para sua vida? Eu não sei. Não sei. Não sei como Deus te usa, eu não sei o que Deus sonhou para você. Só que saiba que independente do lugar, se é um lugar de prisão, se é um lugar de conforto, não sei onde você está hoje, esse lugar não tem poder de interromper o plano do Senhor na sua vida. Porque a gente precisa lembrar que o favor de Deus se manifesta até em ambientes de vergonha. Até como foi com Paulo. Mesmo num ambiente de vergonha, as cartas de Paulo chegaram até as igrejas. Talvez a sua mensagem, talvez a maneira como Deus te usa, ela vai romper, transcender o lugar que é desfavorável que você está hoje. O que Deus exige de nós? O que Deus exige de nós para que isso aconteça? Perseverança, constância, excelência. E esse é um ponto extra que eu queria trazer no estudo hoje, que é justamente a excelência de José, a gente indo para concluir o vídeo. Irmão, olha só que interessante, independente do ambiente que José estava, se era na casa de Potifar, se era na prisão, independente do lugar que ele estava, ele era excelente, ele entregava o seu melhor. Ele era excelente como servo, como mordomo e como prisioneiro. Ele estava servindo mesmo quando o ambiente que ele estava não tinha olheiro, não tinha alguém importante ali para poder citar o nome de José. Muitas vezes a gente faz assim, vou em tal lugar, eu sei que vai ter pessoas importantes lá, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar bem, eu vou ser excelente porque aquela pessoa pode me indicar. Olha, José foi excelente na prisão, quem ia indicar José?
Qual que era o crédito que o carcereiro tinha diante do faraó? Mas José permaneceu sendo excelente. Irmão, entregue o seu melhor, mesmo num ambiente desfavorável. Mesmo que seja um ambiente de crise, mesmo que seja um ambiente de luta, mesmo que seja um ambiente que não tem abundância financeira, entregue o seu melhor. Entregue o seu melhor na vida espiritual, na vida devocional. Se o seu melhor hoje é um capítulo de leitura bíblica, entrega o seu melhor. Mas se o seu melhor é 10 capítulos de leitura bíblica, entrega o seu melhor. Porque nós fazemos o melhor não pela posição que nós temos, mas pelo amor ao Deus em que nós servimos. Esse amor que nós temos pelo Senhor, esse desejo de honrar a Deus acima de todas as coisas, precisa transcender os ambientes. Se é ambiente desfavorável, a gente honra o Senhor com o melhor naquele ambiente. Se é um ambiente de excelência, se é um ambiente excelente, top, com tudo do bom e do melhor, a gente entrega o nosso máximo. Porque honrar ao Senhor não tem a ver. Honrar ao Senhor não tem a ver com ambiente, mas tem a ver com posicionamento. Tem a ver com entrega pessoal. E muitas vezes a gente fica, sabe, botando desculpa. Eu não faço por causa disso. Eu não fiz porque... Irmão, seja excelente, independente do ambiente. É essa a verdade que Colossenses 3:23 afirma para nós. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Você entrega o melhor por conta do ambiente, para os homens ou para o Senhor? Se você entrega o melhor, se você faz de todo o coração para Deus, independe os homens, independe se tem 5 ou 10 te ouvindo, independe se 2 ou 3 gostam ou 25 mil desgostam, independente disso. Você faz isso para o Senhor. Excelência é um fruto de temor a Deus e não de conveniência. Guarda essa frase para você. Excelência é fruto de temor a Deus e não de conveniência. Esse ambiente deixa conveniente eu entregar o meu melhor. Não. Você precisa entregar o melhor até em tempo de crise. Até em tempo de luta você precisa entregar o seu melhor diante de Deus. Então, para nós concluirmos, irmão, quantos ensinamentos esse texto trouxe para nós. Mas eu acho que de todos, né, aqui, o que mais me chama a atenção é a questão da tentação constante, de Deus nos preservar, mesmo no sofrimento e a excelência. Eu queria reafirmar esses dois aqui. Se hoje você vive um momento de tribulação, de dor, de sofrimento, não se esqueça, Deus está com você. A presença de Deus não necessariamente te livra do sofrimento, mas ela te sustenta dentro do sofrimento. Saiba que Deus não te esqueceu. Ele está direcionando os detalhes à sua volta para te manter de pé. Amplie a sua visão, abra os seus olhos espirituais, comece a perceber os detalhes da mão do Senhor te sustentando. Ele vai te sustentar nesse sofrimento, nessa dor. Porque Deus olha para os seus, Deus olha para os justos, sustentando eles, inclusive no sofrimento. E o outro ponto é a questão da excelência. O que você tem na sua mão hoje? O que Deus confiou à sua mão? Foi um ambiente de prisão? Foi um ambiente desfavorável? Se é isso que está na sua mão hoje, entrega o seu melhor lá, irmão. Não é sobre qual homem está vendo, não é sobre qual homem importante está vendo, mas é sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estar vendo o seu trabalho. Irmão, você trabalha para Deus, você entrega o seu melhor para Deus. Lembra do que nós acabamos de falar. Excelência é fruto de temor do Senhor, não de conveniência.
Amém? Debaixo dessas palavras, desse estudo, desse capítulo maravilhoso, nosso Senhor derramou muitas coisas sobre nós através desse capítulo. Convido você a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Bem, então vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós queremos encerrar esse vídeo pedindo que o Senhor Espírito Santo possa preservar todas essas palavras na nossa memória, principalmente essas duas últimas. Pai, Espírito Santo, visita os irmãos que estão vendo esse vídeo, que estão passando por algum sofrimento. Toca o coração deles nesse momento, para que eles tenham o convencimento, a convicção de que o Senhor está guardando a vida deles. Pai, visita também aqueles que estão passando por um momento de crise, um momento onde o ambiente não é favorável. Fortalece eles para que eles possam ser excelentes. Traz essa mentalidade no coração de cada um, de que nós trabalhamos para Ti, para o Senhor e não para homens. Nós queremos entregar de todo o nosso coração o melhor para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que nos salvou, nos libertou e nos curou. Essa é a nossa oração nesse final de vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, encerrando aqui o estudo de hoje, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Manda para todo mundo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muitas pessoas. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e até mais.